Irmãos, lendo o Salmo 134, nós percebemos que há aí um convite muito especial, um convite para bendizer o nome do Senhor. Bendizer traz a ideia de engrandecer, exaltar, glorificar, adorar, reconhecendo que todas as bênçãos que nós recebemos em nossas vidas vêm de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos cercado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. É assim que Paulo começa a sua carta aos Efésios, e é muito claro que ele percebeu isso, provavelmente de textos como este, o Salmo 134. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É um convite para juntos adorarmos a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Então, olhando para esse salmo que nos convida a bendizer a Deus, a adorar ao Senhor, podemos dizer que de forma bem simples o texto nos diz quem deve adorar, como adorar e por que adorar. Por que bendizer o nome do Senhor? Quem deve bendizer, como bendizer e por que bendizer? Então é claro que eu estou repetindo as mesmas frases, apenas trocando a palavra para que vocês entendam e fique bem gravado em nossos corações, que bendizer significa adorar. Adore a Deus. Então, voltando para o texto, nós percebemos logo de início que, embora este salmo encerre uma grande romagem, aquele texto que vai do Salmo 120 ao 134, que descreve a peregrinação do povo judeu, é usado durante a peregrinação para o templo. Romagem é isso, peregrinação. O que nos faz entender por que esses salmos se encaixam tão perfeitamente conosco, porque neste mundo nós estamos apenas de passagem, indo em direção à cidade celestial, a morada do Altíssimo, para habitar com Deus para sempre. Mas embora esse salmo encerre esse ciclo de salmos de romagem, como uma bela despedida, ele nos faz lembrar que devemos adorar a Deus, não apenas no culto, mas o tempo todo. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Seja de dia, seja de noite, onde você estiver, adore a Deus. E aí fica fácil perceber para que ele está dizendo: vós todos servos do Senhor. Todos os servos são convidados e convocados a adorar a Deus. Todos os servos, inclui eu e você, todos nós, cada um de nós, convidado e convocado para adorar a Deus de forma específica. Todos vós, servos do Senhor. E eu digo de forma específica porque se você abrir a sua Bíblia no Salmo 103, versículo 20 a 22, é porque eu me atrapalhei com dois salmos. Tem dois salmos que dizem a mesma coisa: bendizei o nome do Senhor. É o Salmo 103 e o Salmo 135. Mas eu quero primeiro enfatizar a questão de que o Salmo 103 faz este convite de forma geral, falando de anjos, seres celestiais e seres terrestres, servos do Senhor. Então, de forma geral, todos são convidados a bendizer o nome do Senhor, a adorar a Deus. Versículo 20 a 22, Salmo 103, está bem? Diz: bendize ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Então toda criatura está sendo convidada aqui para adorar a Deus, toda criatura. Embora o salmista encerre exortando a sua própria alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas aqui o convite é geral, toda criatura, seres celestiais e seres terrestres, são convidados e convocados a adorar a Deus. No Salmo 103,
A diferença do salmo que nós estamos lendo, 134, é que ele é específico. Não está mais tratando de toda a criatura, mas agora está se dirigindo apenas aos servos do Senhor. Vós, todos os servos do Senhor, são convidados e convocados a bendizer o nome do Senhor. Bendizer ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Está se encerrando aquela peregrinação, o povo está sendo despedido, adoraram dia e noite, e agora amanhece um novo dia, e eles então são convidados neste novo dia, com uma despedida pela última vez, a adorar ao Senhor. Mas como eu disse a princípio, não é a última. Essa adoração deve ser constante, todos os dias. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, nos faz entender que esta era a atitude dos levitas. Os levitas foram chamados, separados e destinados para servir a Deus, a adorar a Deus, estar na presença de Deus todos os dias. E não é à toa que Pedro, se referindo à igreja, diz que nós somos sacerdócio real. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Como a tribo de Levi, fomos separados para adorar a Deus, como uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real na presença de Deus todos os dias, tendo na nossa mente a convicção, meus queridos, de que a nossa herança não está nesta terra. Foi por isso que cantamos o hino: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. E é importante recordar isso, somos convidados a bendizer o nome do Senhor. E quem foi convidado? Todos os seus servos. Quem deve adorar a Deus? Todos os seus servos. Agora sim, Salmo 135, versículo 1 e 2 diz: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor. É nosso dever como servos de Deus louvar, é nosso dever como servos de Deus adorar o nome do Senhor, é nosso dever como servos de Deus bendizer o seu santo nome, é nosso dever. E isso fica claro nesse texto, de forma bem simples. Basta que você leia com muita atenção: bendizei ao Senhor, vós todos. Só que esse todos não é todas as pessoas, todos os seres, não, todos servos do Senhor. Cada servo é convidado para bendizer ao Senhor, para adorar o Senhor. Cada um de nós que tem o privilégio de assistir na casa de Deus, de estar presente na sua casa, sendo abençoado com a sua palavra, sendo abençoado com a comunhão com os outros irmãos, sendo abençoado constantemente com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Somos convidados a adorar a Deus. Mas como eu disse, o texto responde à pergunta: quem deve adorar? E também responde como adorar, e isso está respondido no verso 2. O verso 1 diz quem deve adorar: todos os servos. O verso 2, de que maneira? Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguendo as mãos para o santuário, erguendo mãos
santas. A ideia aqui é em atitude de santidade. E como eu tenho dito para vocês, diferente do que as pessoas pensam, levantar as mãos não é fazer assim, ou esperar como as pessoas fazem hoje. Receba a bênção, levanta a mão para poder agarrar a bênção, que vem do alto, como se Deus estivesse longe, não perto, como se você precisasse se esticar ao máximo para poder alcançar a bênção que vem de Deus. Não é esse o pensamento desse texto. Para o judeu, estender as mãos era isso, mostrar as palmas abertas, como quem apresenta a sua vida sem ter nada o que esconder, puro na presença de Deus, santificado. O sacerdote, antes de entrar no templo para adorar a Deus, e assim também os levitas, eles tinham que passar pela bacia, onde eles primeiramente lavavam as mãos. Toda a contaminação ficou do lado de fora. Se aplica de forma bem simples, não é? E claro, nos dias de hoje, já que temos que tantas e tantas vezes limpar as mãos para que a impureza não nos contamine. Então eles se apresentam assim: Senhor, aqui está a minha vida aberta diante dos teus olhos, diante do Senhor, não há nada o que esconder, meus pecados já foram confessados e eu estou pronto para adorar. Estou pronto para adorar. Não é à toa que o Salmo 96 nos diz que devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. E diga-se de passagem, a palavra aqui descrita, erguer as mãos para o santuário vem da raiz santidade, santo, lugar santo, de maneira santa. Então erguer as mãos, em algumas traduções talvez contenha isso, erguer as mãos santas, erguendo mão em direção ao santuário. Salmo 96, versículo 9 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, mas adorai na beleza da sua santidade. E como nós bem lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 8, é exatamente o que Deus espera dos seus servos, a nossa santificação, que possamos ter vidas santas diante do nosso Deus. E onde tudo isso se encaixa? Abre 1 Timóteo capítulo 2, na lição que Paulo estava compartilhando com Timóteo. Porque eu quero que você entenda, meu querido, nessa manhã, que erguendo mãos santas ou em direção ao santuário traz a ideia de uma vida de pureza, de santidade, de santificação, uma busca constante por estar purificado de seus próprios pecados. E essa é a maneira correta de adorar a Deus, não de qualquer maneira, mas com vidas santas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, levantando diante de Deus mãos santas. Essa era a atitude correta para entrar no templo para adorar a Deus, para entrar na presença de Deus, pronto para adorar.
Era uma prática comum, e uma prática que nós temos perdido com o tempo, passado o tempo. Dos cristãos mais velhos ainda mantém esse costume de, ao chegar na casa de Deus, a primeira coisa é sentar-se para orar, ou ajoelhar-se para orar. É verdade que em alguns lugares as pessoas fazem isso para mostrar que são mais espirituais do que outras, pelo motivo errado. E talvez por causa dessas muitas pessoas que fazem da maneira errada, pelo motivo errado, para evitar a associação de somos semelhantes, fomos deixando isso de lado. Mas era um hábito, entrar na casa de Deus e a primeira coisa, orar. Antes de começar o culto, preparar de forma correta o nosso coração. E aqui o salmista está dizendo, vamos adorar a Deus. Vamos, todo servo de Deus está convidado para adorar o Senhor. É específico, os servos de Deus têm esse dever de adorar o Senhor, não apenas na igreja, mas em todo lugar, a todo tempo, de dia e de noite. Se você ler 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 23, ou capítulo 29 de 2 Crônicas, você vai ver que o levita tinha essa função de dia e de noite, adorando a Deus, todo o tempo, na presença do Senhor. Assim precisamos também nós, todo o tempo, e de maneira correta, como o Salmo descreve, erguendo mãos santas, com o coração aberto e puro diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, completa esse pensamento, falando sobre a importância de limparmos as nossas mãos e purificarmos os nossos corações. Tiago capítulo 4, versículos de 7 a 10 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas se resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E ele diz, olha, se aproxime de Deus e se aproxime de forma correta. Olha o que ele diz na sequência: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, vós pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstantes. Ânimo dobre é esse, é uma pessoa inconstante que não tem firmeza. Limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Precisamos limpar os nossos corações para poder adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Todos nós, servos do Senhor, fomos convidados a adorar a Deus, e nesse caso adorar de forma correta, erguendo mãos santas, uma vida de santidade e pureza, uma busca constante para se tornar cada vez mais santo. Sede vós santo, como é santo vosso Pai que está nos céus. Santificai-vos, diz a palavra de Deus. Limpai as mãos, vós pecadores, e o coração, vós que sois inconstantes, de ânimo dobre, e Deus vos receberá. Então bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E como eu disse, o Salmo de forma bem simples responde quem deve adorar, todos os servos. Como adorar? Erguendo mãos santas. E por que adorar? Versículo 3. Porque se você adorar a Deus e adorar de forma correta, Deus certamente vai te abençoar, nos abençoará. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra.
Bendize ao Senhor, e de Sião Deus te abençoará. Bendize ao Senhor, adore ao Senhor, e de Sião Deus te abençoará. De Sião é a ideia do seu trono. Ele contém o controle de todas as coisas, inclusive da bênção e da maldição na sua vida. Bênção e maldição estão nas mãos do Senhor. Assim afirma a sua palavra. Mas certamente, se o adorarmos e da maneira correta, Ele nos abençoará. É a certeza que o texto nos dá, que a sua palavra nos dá nesse Salmo 134. E é certeza porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Essa é uma expressão muito comum usada pelo judeu para dizer que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, certamente, Ele tem poder para abençoar a sua vida. Certamente Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele abençoará. E como nós vimos na expressão de Davi, 1 Crônicas, capítulo 17, desta última quarta-feira, Deus abençoou e será abençoado. Se Deus abençoou, está abençoado. Pode confiar, pode acreditar, pode descansar nessa certeza. Você está sendo convidado a adorar a Deus da maneira correta, tendo a certeza de que Deus vai abençoar a sua vida. Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esta é a maneira como Deus vai abençoar aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que mantém um coração puro na presença de Deus. Esse será abençoado dessa maneira. Do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa será frutífera, tudo que ela fizer dentro de casa será bem sucedido. Seus filhos serão como rebentos, cheio de vigor e de força. Rebento é o broto. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Que bênção maravilhosa. O povo já vinha caminhando, lembrando das bênçãos de Deus. E como somos abençoados por temer a Deus, como somos abençoados por andar nos seus caminhos, como somos abençoados por adorar a Deus e adorar a Deus de forma correta, levando uma vida de santidade e pureza. É claro que não estamos descartando aqui o fato de que somos pecadores. A palavra de Deus diz: limpai as mãos, pecadores. Somos pecadores. E a maneira de nos purificarmos dos nossos pecados, 1 João 1,9 diz, é confessando cada um dos nossos pecados. Antes de entrar na presença de Deus, limpe o seu coração, para que você possa adorar a Deus de forma correta, e adorando a Deus de forma correta, você possa ser então abençoado por Deus. Abençoado por Deus. As bênçãos de Deus fluirão na sua vida, como descreve o Salmo 128. A bênção que Deus determinou que os levitas, os sacerdotes, deveriam pronunciar para o seu povo, com a qual deveria abençoar o povo de Israel. Números capítulo 6. E é essa a razão porque muitos estudiosos acreditam que este salmo, que encerra esse período de peregrinação, é como se fosse o povo ouvindo o convite, respondendo com a sua atitude, indo à casa de Deus
e recebendo a bênção vinda do sacerdote. Mas a verdade é que a bênção não vem do sacerdote, a bênção vem de Deus. Não é o pastor no final do culto que diz: Deus te abençoe, que tem o poder de abençoar a sua vida. Bem dizia George Miller: este povo erra ao procurar a criatura, ao invés de procurar o Criador. A bênção vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. É Ele quem nos abençoa. Números capítulo 6, versículo 20, eu disse 24 a 26, mas eu vou ler a partir do versículo 22, onde diz assim: disse o Senhor a Moisés: Moisés, fala a Arão e a seus filhos, Arão, representante dos sacerdotes e levitas, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E é dessa maneira que se encerra este salmo, com a bênção sacerdotal, a bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Então, o que nós podemos aprender com esse salmo, que lição nós devemos guardar bem guardado no nosso coração, para colocarmos em prática cada dia em nossas vidas, é que nós fomos convidados. Sim, convidados. Deus nos convidou para fazermos parte do corpo de Cristo. Ninguém veio obrigado, fomos convidados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas vinde a mim. Fomos convidados para receber as bênçãos. E somos convidados para anunciar essas bênçãos, adorando a Deus. Então precisamos bendizer o nome do Senhor, tendo uma vida de santidade. E eu vou repetir: somos convidados a bendizer o nome do Senhor, levando uma vida de santidade, e certamente Deus nos abençoará. É essa lição que precisamos aprender nesta manhã, e é essa lição que precisamos levar em nossos corações. Fomos convidados para adorar a Deus, levando uma vida de santidade, cada dia, todos os dias, como o lema dos alcoólatras anônimos: um dia de cada vez. É claro que eles não são um bom exemplo nessa área, e é claro que nós não podemos julgá-los, porque assim como eles tropeçam, nós também tropeçamos, mas o lema cabe bem: um dia de cada vez. Somos convidados a cada dia estar na presença de Deus, bendizendo e adorando ao Senhor, com uma vida de santidade. Nota que o salmo não diz com cânticos, diz erguendo mãos santas, tendo uma vida de santidade, e certamente Deus nos abençoará. Que Deus nos abençoe.